A viagem de Thor em Jotunheim. Thor, Loki e Thjalf seguiam viagem para Jotunheim para estabelecer relações diplomáticas. A floresta era densa e a noite se aproximava, até que Loki percebeu uma caverna com 6 câmaras, a qual convidou os outros a, com ele, passarem a noite. A noite, entretanto, não foi tranquila. Houve terremotos, giros, e os deuses não conseguiram o descanso que pretendiam. Ao cair o dia, eles saíram da caverna e viram um imenso gigante. Foram cautelosos e esperavam não chamar a atenção do gigante. Entretanto, quando Loki falou a Thor num sussurro, as imensas orelhas do gigante perceberam seu sussurro e seus olhos abriram. Então o gigante levantou e disse: "O que fazes aqui? Quem sois? Para onde vais?" Thor então se identificou, dizendo que ia para Jotunheim. Entretanto, o gigante ignorou a informação e deu-lhes as costas. Ele parecia procurar algo incessantemente. Com todos os seus sentidos, o gigante procurava algo que o deixava preocupado e irritado. Ele então achou sua luva direita e a pôs na mão. Loki percebeu que tinha sido tomado por uma caverna. Na verdade, era a luva do gigante. O gigante se apresentou e disse: "Meu nome é Skilmir e estou indo para próximo de Jotunheim e posso levar comigo suas cargas, que para vós pesais muito, mas não pesam para mim." Thor assentiu à oferta do gigante, que pegou todas as cargas dos deuses, a colocou no saco e as prendeu com arame. A noite logo caiu e Thor sentiu fome. Tentou abrir o saco, mas não conseguiu. Irritado pela fome, Thor pegou o Mjolnir e golpeou na cabeça do gigante. O gigante então acordou e disse: O que é? O que há? Rosas caíram na minha cabeça?" Então voltou a dormir. Mais uma vez Thor tentou abrir o saco e não conseguiu. Sua fome e sua irritação aumentavam. E com mais força ele golpeou na cabeça do gigante, que disse: "Agora são nozes? O que houve?" Aí ele olha para os deuses e fala: "Tentais dormir, vós ainda não dormires." Ele volta a dormir. Thor tenta mais uma vez abrir o saco e não consegue. Golpeia uma terceira vez. O gigante acorda e diz: "Agora são insetos que caem em minha cabeça?" Thor, Thjalf, Loki, vocês dormiram nada. Agora temos que seguir a viagem. E eles seguiram durante muito tempo, até que Skilmir os disse: "Eu tenho que ir para o norte, mas Jotunheim fica a leste. Sigam a leste e chegarão na cidade de Jotunheim." Thor, então, Thjalf e Loki seguiram a leste, vendo uma imensa porta, do qual Thor, com todo o esforço de sua força divina, tentou abri-la, mas não conseguiu. Eles viram então uma pequena brecha, da qual cada um deles poderia passar de um a um.
E assim o fizeram. Adentraram então ao imenso palácio, que à frente havia uma mesa com 8 gigantes, e lá o rei Utgard-Loki os recebeu. Quem sois vós? Perguntou. Thor respondeu: eu sou Thor, esse Thialf, e o outro é meu irmão Loki. Utgard-Loki então disse: ninguém pode permanecer em Jotunheim se não provar ser grandemente forte. Só os fortes, os prodigiosos, permanecem em Jotunheim, disse Utgard-Loki. Loki então falou: estou com uma fome tão grande que posso comer qualquer coisa, devorarei qualquer coisa, e ninguém poderá me derrotar nesse quesito. Então, Utgard-Loki apontou para Lod. Foram postos grandes quantidades de carne de ursos e outros animais gigantes, da qual Loki os devorou todos. Entretanto, Lod não apenas devorou a carne, como os próprios ossos, os pratos. Loki foi declarado vencedor. Thialf então disse: eu sou muito rápido e ninguém é mais rápido que eu. Utgard-Loki disse: essa é uma grande habilidade e deve ser testada. Utgard-Loki apontou para Ud e então foi dada a largada. As pernas de Thialf mal conseguiam ser vistas pelos gigantes. Entretanto, com um pouco mais de 25% da corrida, ele foi ultrapassado por Ud, que chegou na largada. Foi tentada mais uma vez, mas dessa vez Ud foi ainda mais rápido, embora os gigantes sequer conseguissem ver as pernas de Thialf. Mal deu-se a largada e Ud já o havia vencido. Utgard-Loki então virou-se para Thor. E tu, Thor, o que tens de excepcional? Thor então disse: sou o maior beberrão que existe. Não existe ninguém que possa beber mais hidromel do que eu. Então foi dado a Thor um corno imenso, gigantesco, com hidromel. Thor pegou o chifre e o bebeu com toda a voracidade possível. Entretanto, ao parar, pensando ter acabado com todo o hidromel, ele viu que bebeu muito pouco. E Utgard-Loki então disse: um gole para os deuses e gigantes, 2 goles para os fortes e 3 para os fracos. Thor então bebeu uma segunda vez e não conseguiu, e bebeu menos ainda do que da primeira, e tentou a terceira vez. Então Utgard-Loki o interrompeu e disse: queres tentar a quarta vez, Thor? Saibas que não serás de forma alguma considerado aqui um homem forte. E Thor então devolveu o chifre, ainda cheio, para Utgard-Loki. Mas Thor queria ser desafiado. Entretanto, Utgard-Loki falou: há aqui uma coisa, uma brincadeira de crianças que consiste em jogar um gato de um lado para o outro. Eu jamais ofereceria tal brincadeira ao grande Thor se não soubesses que não és
tudo aquilo que vossa fama dizes. E Thor, humilhado, tentou levantar o gado, mas sequer mal conseguiu levantar uma de suas patas. E tentou mais uma vez e ficou esgotado. Um dos gigantes disse: este é um deus muito fraco. E tirou Thor, que devolveu-lhe a provocação. Sou fraco, então desafio qualquer um de vocês a lutarem comigo. Utgard-Loki então intercedeu e disse: Thor, não vejo ninguém aqui que não se sinta humilhado de lutar com alguém tão fraco quanto você. Entretanto, se queres lutar com alguém, lutes com minha sogra. Apareceu uma senhora velha e desdentada, a qual Thor começou sua luta. Thor parecia em vantagem, mas logo foi superado pela velha facilmente. E iniciou uma nova luta, e cada vez que uma nova luta iniciada, a velha parecia vencer com mais facilidade o frágil e cansado Thor. Utgard-Loki, em nome da hospitalidade, permitiu que Thjalf, Thor e Loki dormissem. Ao acordarem, eles viram um belo e suculento café da manhã, a qual se alimentaram como se alimentavam há dias. Após saírem da cidade e deixarem os portões e ficarem longe da cidade, Utgard-Loki perguntou a Thor se ele havia conhecido alguém mais forte que ele. Ele disse que sim. Sim, eu sou um fraco. Então Utgard-Loki falou: não. Agora que estás distante de minha cidade, te contarei a verdade. Skimir, aquele pequeno gigante, era uma ilusão. Era eu, na verdade. O primeiro bater de vosso martelo teria acabado com os meus dias. Entretanto, eu estava protegido estrategicamente atrás de uma montanha, a qual diminuístes em 2/3 do seu tamanho. Aquele que Loki desafiou o Loki não poderia vencê-lo, pois Loki era o fogo, e o fogo devora tudo, inclusive os ossos. Thjalf não tinha a menor chance contra Udi, pois Udi era o pensamento, e ninguém e nada é mais veloz que o pensamento. E quanto aos teus feitos, nós ficamos horrorizados. O que julgaste ser simplesmente um vinho, não era um vinho, era o oceano. E quando fores navegar, verás o quanto bebeste dele e quanto ele diminuiu. O que julgavas ser um gato, não era um gato. Era Niohold, a serpente que circunda Midgard, a terra. E verás que destendeste de tal forma Njord que sua cauda não encontrava a boca. Ela ficou tão distendida que nós ficamos horrorizados. E o terceiro desafio consiste em Ellie, a velhice. E o terceiro desafio consiste em Ellie, a velhice. E não há Deus ou homem que consiga vencer a velhice. Eu jamais deveria ter permitido que vós entraisseis
entrasses em meu reino. Permiti dessa vez porque os julgueis fracos. Entretanto, minhas ilusões protegeram a mim e meu povo. Mas não permitireis que entrais ali de novo. E não tentes localizar Jotunheim novamente, Thor, porque não és páreos para os meus arcanos de ilusões. Senhor Rogério?